Eu sou Cristiane Almeida Starling, sou original de Montes Claros, norte de Minas, e a minha história com Goiás começou há 20 anos atrás, né? Eu vim para Goiânia e aqui eu fiz o segundo grau, né, no Colégio Visão, e depois entrei na universidade. E eu sou engenheira de alimentos, formada pela Universidade Católica, e eu fui da primeira turma de engenharia de alimentos. Então eu brinco que eu gosto muito do pioneirismo, né? E isso sempre aconteceu na minha história de formação e aconteceu aqui no Senai também. Eu entrei no Senai como estagiária, quando eu ainda estava na universidade, eu estava no 8º período da universidade, e passei por um processo seletivo bem interessante dentro do Senai. Naquela época, na minha unidade, por exemplo, eu fui a primeira estagiária que o Senai teve na época. Eu tenho 15 anos de instituição, eu estou na instituição desde 2000, e o meu crescimento profissional se deu junto com o crescimento da instituição. Então, eu tenho um carinho enorme pela instituição, porque aqui eu fiz a minha história profissional. Então, eu fiz o primeiro processo seletivo de estagiário da unidade. E na época, logo quando eu entrei, nós tínhamos nessa unidade, na área de alimentos, 2 laboratórios de prestação de serviço, né? E logo após houve a saída, né, da pessoa que era gestora desse laboratório, e o Senai passou por uma desestruturação na área, né? O laboratório foi fechado. E logo nós começamos a trabalhar somente, ele foi convertido na verdade para um laboratório somente na área de educação. E aí foi implantado na época o primeiro curso técnico em alimentos, que é hoje um curso que nós temos aí em média rodando 8 turmas por ano. E eu participei dessa primeira bagagem de estruturação, de todo o plano, de todo o itinerário, de todas as matrizes curriculares, todo o desenho, todo o perfil, ir até as indústrias, escutar qual era a necessidade da época, qual era o perfil profissional que era importante. Então a gente participou desse nascimento dessa primeira turma de curso técnico, né? E nessa trajetória dentro da área de educação, 2 anos depois, nós fomos desafiados a entrar no EBEP. Então, nós também desenvolvemos toda a matriz do curso técnico que hoje integra, né, junto com o SESI, o EBEP. E foi muito interessante, porque aí nós já lidávamos com adolescentes que não tinham nenhum tipo de influência da indústria, mas que eram apaixonados para ir para a indústria. Então, nós podemos gerar nesses alunos também a paixão pela indústria, a paixão pela área, né? E foi muito gostoso, foi um trabalho muito gostoso, muito gratificante, né? E junto com isso, na parte de educação, nasceu também o nosso desejo de começar a trabalhar com inovação. E eu me lembro que surgiu um edital, SESI Senai de Inovação, há 11 anos atrás, em 2004, foi o primeiro edital. E quando eu li aquele edital, eu falei, gente, é um edital para produtos inovadores. E eu pensei, poxa, temos uma indústria que quer inovar, temos o edital, então vamos escrever o projeto. E o primeiro projeto que a gente escreveu era um projeto com uma fábrica em Caldas Novas, chamada SoSoja. E eles tinham interesse em desenvolver uma paçoca à base de soja. E nós escrevemos, esse projeto foi aprovado. E algo que me marca é que a nossa primeira escrita, os formulários eram em Word. Hoje a gente tem uma plataforma, a gente tem um software especializado em um software para gerir projetos, né? E quando foi o nosso começo era tudo simples, feito em Word, enviado via e-mail, confirmado via fax, né? Bem diferente da realidade que a gente tem hoje dentro da instituição, na área de inovação, na área de projeto. E com esse projeto, ele foi apresentado em várias plataformas, em vários congressos, né? Foi um projeto muito interessante para a indústria e nos desafiou a avançar, né? E logo no outro ano nós tivemos outro edital e aí nós vamos escrever novamente. E dessa vez, junto com esse projeto, no momento da escrita desse projeto,
eu fui desafiada por o professor que estava nos auxiliando na escrita a falar assim, não, Cristiane, isso aqui dá uma tese, dá uma dissertação de mestrado. Por que você não presta a prova e tenta o mestrado? E eu parei e pensei, que hora que eu vou fazer mestrado? Né? Trabalhando 8 horas, e aí, que hora que eu vou estudar para essa prova? Mas aquilo me soou como um desafio, né? E eu falei, quer saber? É verdade, eu já estou pesquisando, vou tentar o mestrado. Só que nesse meio do caminho eu engravidei. E aí eu pensei, e agora? Vou fazer o mestrado ou vou ter a minha licença maternidade tranquila, né? E tranquilo é uma palavra que não existe na minha vida. E eu optei literalmente por prestar a prova, passei, fui aprovada no processo seletivo da Universidade Federal de Goiás e eu prestei a prova grávida de 7 meses. E a minha filha nasceu no meio do mestrado. E esse mestrado foi muito importante na minha vida, né? Muito sofrido, muito sacrificante. Mas foi muito importante, porque além dele ter gerado uma patente para a instituição, a primeira patente nossa foi através dessa dissertação, da minha dissertação, e ela me marca também porque minhas filhas brincavam com minha filha, né? Participou de todo o processo, então ela ia às aulas comigo na universidade, ela participava dos experimentos e na parte da escrita final, ela brincava com as bonecas e ela falava assim, eu não posso, a mamãe não pode agora, porque a mamãe está fazendo mestrado. Então, foi muito sofrido, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, né? Porque eu vi que os frutos ficaram, foi um sacrifício que os frutos ficaram na minha vida e ficaram para a instituição, né? E esse projeto foi um projeto desenvolvido com uma indústria Febela e foi um projeto que gerou frutos. Logo depois, no próximo ano, nós novamente fomos desafiados a escrever e dessa vez nós escrevemos 3 projetos. E para nossa surpresa, os 3 foram aprovados. E aí o desafio começou a ficar um pouquinho maior, porque a equipe que nós tínhamos de desenvolvimento, de acompanhamento e gestão desses projetos era uma equipe. E nós tivemos que contar com o apoio, né, de diversas mãos para que a gente topasse e fizesse bem feito esse desafio. E aí nessa época nós tivemos um projeto, nós desenvolvemos uma barra de frutas desidratadas para uma empresa chamada Musa. Nós desenvolvemos uma água mineral para o segmento infantil com a empresa Pura, Água Pura. E nós desenvolvemos também um projeto em parceria com o SESI, foi o primeiro projeto que nós fizemos em parceria com o SESI, que nós desenvolvemos um programa para a indústria Gênix, que era a adição de soja na alimentação do trabalhador, né? E novamente o desafio foi bem grande, né? O desafio de gerir esses projetos junto com a área de educação que já estava consolidada e nesse mesmo período que nós estávamos executando esses projetos, nós tivemos um convite para participar de uma reunião com uma empresa grande, a Danone, que é uma multinacional francesa, e eles queriam um atendimento muito grande, onde nós íamos envolver todo o Brasil. E nós topamos o desafio. E nós atendemos também com a Danone, foi o primeiro atendimento em rede na área de serviços, e nós fizemos a gestão desse atendimento. Nós tínhamos ali cerca de 200 pessoas envolvidas mês a mês nesse atendimento. E foi um atendimento que deu destaque à Danone em vários, era um atendimento para o canal de distribuição da Danone, eles queriam melhorar as perdas nesse canal e a Danone ganhou um prêmio da Danone Mundo, né, da Danone francesa, como a melhor prática desenvolvida no canal de distribuição. E com isso o Senai também, nós fomos premiados internamente, nós ganhamos um prêmio do Departamento Nacional, que reconhece as melhores práticas e os melhores atendimentos na área de serviço. E esse case foi premiado. Então, para a gente foi uma dupla satisfação, né? Porque o desafio foi grande e logo nós também fomos premiados em uma outra etapa. E nós fomos premiados através dessa gestão desses projetos, essas escritas de projetos aprovados, nós ganhamos um prêmio, o DR de Goiás ganhou um prêmio e eu ganhei um prêmio pessoal como a melhor gestora do Brasil na área de inovação. E foi um reconhecimento marcante na minha vida, porque fazer inovação onde
porque você não tem ferramentas para tal, você não tem, né? Nós galgamos isso dentro da instituição, né? Então aquele prêmio para mim representou muito mais do que uma recompensa financeira. Ele representou um marco. Olha, você topou o desafio, você motivou, você foi motivada e deu certo, né? Nós conseguimos cumprir uma parte que era desafiar as indústrias a inovar com a gente. E primeiro, mais importante, o Senai e o SESI ser consolidado como uma instituição que realmente promove a inovação. Então foi muito importante, foi muito decisivo e gerou um ânimo novo, né? Hoje nós temos aí um banco de projetos de mais de 26 projetos, nós temos mais de 17 patentes. Nós temos hoje, naquela época nós não tínhamos nem infraestrutura, né, extremamente voltada somente para pesquisa. Nós estamos aí com um desafio, hoje nós temos consolidado uma infraestrutura para pesquisa. Então, esse crescimento foi muito importante para mim como profissional, como pesquisadora, mas também foi muito importante para a instituição, né? E hoje, esse histórico, quando a gente olha um pouquinho para trás, né, eu fico pensando, ainda bem que nós olhamos para frente, porque quem inova tem que sempre olhar para frente, né? Não pode olhar para aquilo que nos prende, tem que olhar sempre para esse universo. E foi muito determinante isso. Em 2010, houve no Senai uma reestruturação dessa parte de serviços, né? Nós já estávamos bem consolidados nesses atendimentos, nós fazemos atendimentos na parte de serviços às indústrias de alimentos, na parte de rotulagem, na parte de layout, na parte de consultoria, na parte de segurança de alimentos. E em 2010, o próprio departamento regional se estruturou através da estruturação da gerência de tecnologia e inovação, e com isso nós tivemos também um apoio maior na estruturação desses atendimentos, nas negociações, né? Muito importante. E hoje eu vejo que grande parte do que a gente colhe dessa estruturação e dessa nova identidade que o Senai tem se apresentado para as indústrias como não só uma instituição de ensino, mas sim uma instituição que promove a tecnologia, promove o desenvolvimento, promove o acesso rápido à produtividade, né, veio dessa estrutura interna nossa também, né? Foi necessário uma mudança interna para que a gente tivesse condição de sermos também mais inovadores para a indústria. E o desafio também, novamente, ele vem numa segunda medida. Em 2012, nós fomos desafiados, através do Departamento Nacional, a um programa maior, que era um programa que promove, na verdade, o aumento da competitividade industrial. E com isso estão sendo estruturados cerca de 64 institutos de tecnologia e inovação. Um desafio enorme. E dentre esses institutos, Goiás foi aí pleiteado inicialmente com 3, né? Nós fomos contemplados com um instituto na área de alimentos. E eram investimentos muito grandes, era um projeto muito ousado e nós trabalhamos muito, né? E eu brincava, sempre que eu via investimentos na minha unidade, né? Nós tivemos vários investimentos em várias áreas, gráfica, mecânica, eu falava, gente, quando que vai chegar a vez de alimentos? E quando chegou com um desafio enorme. E novamente, o desafio ele nunca vem sozinho. E nós estávamos na fase de estruturação desse plano de negócios, que era um plano de negócios bem ousado, por isso requeria uma série de detalhes, uma série de minúcias para que nós fôssemos assertivos. Eu tive o meu afastamento da gestação da minha segunda filha. E logo foi aquela gestação tumultuada pela essa pressão toda, né? E eu falava assim, que coisa engraçada. Na minha vida, sempre que está acontecendo algo novo na minha vida pessoal, vem acompanhado com algo novo na minha vida profissional. Então, o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos, para mim, ele representa esse marco, né? Porque foi o início da gestação da Ana Clara. Eu sempre lembro que cada ano, cada projeto que saía era um filho. E nesse ano eu tive 2 filhos, né? E nós entregamos o plano de negócio, ele foi aprovado e aí começou uma nova fase,
que era colocar tudo isso, tirar tudo isso do papel e fazer isso tudo rodar. E aí o desafio era muito grande, porque nós estamos construindo, nós sempre fomos habituados a construir escolas, a construir unidades. Nesse caso, nós estamos construindo, o desafio era construir um centro de tecnologia. Então foram várias visitas de prospecção aqui no Brasil e fora do Brasil, para que a gente tivesse noção qual seria esse nosso posicionamento. E nós passamos aí para a fase de contratação de obras, compra de equipamento, especificação técnica desses equipamentos, né? E foram 2 anos de trabalho. Nós estamos agora, né, na fase de finalização dessa obra e junto com essa finalização não podia faltar um outro filho. Eu engravidei novamente e aí novamente eu dei à luz em meio a essa entrega, né? Então, meu último filho, Pedro, marca uma entrega na minha vida. Foi um ciclo, uma finalização, e agora o IST, que deve ser inaugurado no ano que vem, que vai ser para a gente um outro marco na instituição, porque nós vamos trabalhar com metrologia, né? Com laboratórios de metrologia, com ensaios metrológicos. Nós vamos trabalhar aí com pesquisa aplicada. Nós vamos ter a infraestrutura que nós não tínhamos quando nós começamos a fazer pesquisa, né? E nós vamos ter também toda essa parte de consultoria consolidada. Então, marca para a gente, como eu falei, na minha vida pessoal marca um ciclo que está sendo concluído, mas na minha vida profissional e na instituição também eu creio que é a abertura de um novo ciclo, né? Onde nossa identidade enquanto Senai também vai ser entregue para a indústria de uma maneira diferente, né? E como eu falei no início da entrevista, o Senai, ele se mistura com a minha história de vida, né? E eu costumo dizer, hoje a equipe, quando eu entrei, eu tinha equipe, era eu e uma estagiária, né? E hoje nós temos uma equipe aí de 39 colaboradores. E eu costumo passar para eles assim que o mais importante de se trabalhar é você fazer aquilo que você gosta, né? É fazer aquilo que te dá alegria. E trabalhar no Senai para mim me dá alegria, porque é uma instituição que tem uma missão, que tem um propósito, que tem uma visão. E você poder olhar, nós somos a única instituição no país que consegue literalmente ajudar a indústria, né? Esse é o nosso legado. Cada indústria que nós conseguimos apoiar, que consegue melhorar a sua tecnologia, que consegue colocar produtos novos no mercado, que consegue desenvolver o colaborador, nenhuma outra instituição pode oferecer isso à indústria, né? Então eu creio que o nosso desafio é muito grande, mas a nossa missão também é muito grande, é muito bonita, né? E no Senai eu costumo brincar que não existe rotina, né? Cada dia que você chega para trabalhar, o seu desafio é novo, a sua vida, o seu cotidiano é novo, a sua história é nova. A cada dia você tem a oportunidade de fazer coisas novas. E isso, pessoalmente, para mim, me motiva, me desafia, né? E eu sou movida a desafio, sou movida a essa questão da inovação, essa questão está no meu DNA. E isso é o que eu tento passar para todos, né? Que nós podemos fazer hoje diferente do que nós fizemos ontem, né? E nós podemos a cada dia melhorar individualmente, melhorarmos como pessoas e melhorarmos a instituição. Porque o maior valor que uma instituição tem, a nossa e as que nós apoiamos, não são as máquinas, não é a tecnologia, são as pessoas, né? E quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que elas são importantes e que elas podem ir além, eu creio que a gente leva a instituição além.